HL História Legal, do regional para o universal. A educação nos campos de cima da serra, 1831-2023, Vacaria, Rio Grande do Sul, Brasil. O ano é 1981, 30º Núcleo CEPERS, Centro dos Professores do Estado do Rio Grande do Sul. Entrevistado Osmar Emílio Mussato, diretor do 30º Núcleo do CEPERS, 2024 a 2027. Então, o que nós vamos entrevistar nesse vídeo é o professor Osmar Emílio Mussato, que é o atual diretor do 30º Núcleo do CEPERS. Sumário: 1. Vídeo inicial. 2. Álbum de fotografias. 3. Entrevista com Osmar Emílio Mussato, diretor do 30º Núcleo CEPERS, 2024 a 2027. 4. Vídeo do evento Dia Internacional da Mulher. Websérie A Educação nos Campos de Cima da Serra, 1831-2023, para o canal YouTube HL História Legal, do regional para o universal. Canal YouTube HL História Legal, do regional para o universal. Então, aqui do extremo sul do Brasil para o extremo norte do planeta, oriente ao ocidente, para o coração do planetinha. Então, nós estamos aqui para mais um vídeo da websérie Educação nos Campos de Cima da Serra. O episódio número 2, sobre o Centro de Professores do Estado do Rio Grande do Sul, o CEPERS, o 30º Núcleo aqui dos Campos de Cima da Serra, que fica sediado aqui em Vacaria. Muito bem. Então, no episódio passado, nós tivemos o fundador, Renato Claro de Lima, falando, se posicionando, deixando sugestões, inclusive, conversamos com ele aí sobre o símbolo, a sineta, como símbolo do CEPERS. Essa sineta aqui tem uns 100 anos, provavelmente foi utilizada pela diretora Rita. Deixamos uma homenagem a essa querida diretora que nos deixou faz pouco tempo e que foi assim, ela teve assim uma atuação no Padre Efrem, na escola Padre Efrem. Gentilmente a escola Padre Efrem me emprestou essa sineta, que tem mais de 100 anos, é histórica, estamos registrando a sua existência. Pertence à Escola Estadual de Ensino Médio Padre Efrem, e ela tem provavelmente uns 100 anos aí ou mais, Então, nessa entrevista do episódio 2, nós vamos trazer o atual presidente do 30º Núcleo do Centro dos Professores do Estado do Rio Grande do Sul, aqui então de Vacaria. E o presidente atual, então, é Osmar Emílio Mussato, com 71 anos, formou-se Padre Efrem até a 5ª série, Padre Pacífico até a 5ª série. Colégio São Francisco Ensino Fundamental ele fez, que na época era o ginásio, e o científico, que atualmente chamamos de 2º grau, no Colégio São Francisco. Aí ele fez a licenciatura em Ciências, Engenharia Mecânica, licenciatura em Engenharia Mecânica, pós-mestrado em Métodos e Processos de Fabricação, não concluindo o mestrado, porque faltou apenas entregar a dissertação. Mas então uma pessoa aí, com um excelente currículo, muito atuante, trabalhou por muitos anos na Escola Bernardina Padilha, Escola Técnica, ETE, Escola Técnica do Estado Bernardino Rodrigues Padilha. Ele que implantou o curso de eletromecânica, foi muito atuante lá. E no CEPERS também, ele se associou ao CEPERS e ficou muito atuante, e até os dias atuais
ele já se encontra aposentado e se dedica, né, totalmente a essa instituição que luta pela valorização dos profissionais da educação. Muito bem. Então, nós fazemos aí um diálogo com o professor Osmar, ele nos traz bastante sobre a história do CPES, os nomes, né, dos diretores, das presidentas, né, do CPES, as presidentas anteriores, né, pessoas muito atuantes. Olha, é uma verdadeira luta, né? Ele vai descrever na entrevista dele essa luta de ir a Porto Alegre, de ir a Brasília, lutar pelos direitos dos profissionais da educação. Porque, como eu falei para vocês no vídeo passado, os profissionais da educação não podem só trabalhar por amor, eles precisam se manter, ter alimentação, ter moradia, prover os seus filhos, né? Por vezes, os profissionais da educação, muitas vezes, são casados com outra pessoa que também é profissional da educação. Então, quando o casal é um profissional da educação, né, eles têm que somar esforços para manter essa família. Então, a gente não pode simplesmente trabalhar por amor, a gente precisa receber pelo nosso trabalho, até porque é um trabalho estressante, difícil, complexo, profundo mesmo. Nosso trabalho dos professores, dos funcionários, todos tratam com crianças, adolescentes, pré-adolescentes, jovens e adultos, né? E todos têm que ter uma atenção especial com essas pessoas todas que perpassam pelo ambiente escolar. Então, você tem que estar bem preparado para isso. O profissional da educação geralmente estuda uma vida toda, né? E muitas vezes se aposenta e continua estudando por prazer, mas ele não pode só trabalhar por prazer, nem só por amor à camiseta, e nem só por amor ele pode trabalhar. Ele precisa se manter, porque o nosso mundo, além de estar globalizado, ele é globalmente capitalizado, né? Então, todos nós precisamos ter um salário que possa arcar com as despesas do nosso lar, nossas despesas pessoais, para poder se dedicar a uma atividade tão importante quanto a educação. Porque a educação é a base de tudo. Sem a educação, nós perdemos as estribeiras, né? Tem pessoas aí que atualmente são líderes aí e não tiveram uma educação com valores firmes, humanitários, e agora está enfiando os pés pelas mãos com essa guerra que não tem mais fim, que pode destruir o planeta de uma hora para outra. Então, a educação é a base, né? Ou você educa para a paz, ou você educa para a guerra. Tem pessoas que foram educadas para a guerra, mas a guerra pode ser um tiro no nosso pé, né? Porque se você destruir esse lar, que é o nosso planetinha, o próximo planeta parecido com a Terra, onde nós, seres humanos, poderíamos habitar, está a milhares de quilômetros, anos-luz, milhares de anos-luz da Terra. Nós não temos ainda uma espaçonave que vá, um foguete que vá tão longe, que tenha combustível que consiga ir tantos anos-luz atrás desse planeta, que parece que é umas 4, 5 vezes maior até que um deles encontrado por último, é umas 4, 5 vezes maior que a Terra. Mas a gente não tem certeza se lá tem todas as condições que nós, seres humanos, precisamos para sobreviver, né? Uma outra coisa que fiquei sabendo há pouco, sobre uma pesquisa, que o nosso oxigênio é limitado. Ele pode acabar. O nosso oxigênio, sem oxigênio, nós não vivemos. Não tem como sobreviver. Nós
seres humanos, respiramos O2, oxigênio. Se a gente acabar com o oxigênio, né? Tem muitas coisas que queimam oxigênio na Terra. Para você acender fogo, precisa de oxigênio. Ele queima o oxigênio. Entenderam? Então, assim, uma guerra é muito fogo. Ela superaquece tudo. Então, ela vai consumir o nosso oxigênio, né? E vai tornando o planeta mais quente do que está, vai aumentar o aquecimento global, que tem gente que insiste em dizer que não existe, mas existe sim, provado cientificamente. Então a educação está com todas essas questões dentro da sala de aula. Eu passei 18 anos da minha vida dentro da sala de aula, ensinando história, geografia, filosofia, sociologia e ensino religioso. As questões ambientais estavam em todos os temas, permeiam todos os temas, porque tudo isso está ligado, é interdisciplinar. A Terra não é uma coisa só, as relações humanas não são uma coisa só. Então, vamos observar a história dessa instituição que está aí, né, para auxiliar a ir em busca de melhores condições, melhorias de trabalho. Não é só a melhora salarial, mas é a melhora do ambiente dentro da escola. Aparelhamento, instalações, né? E convenhamos, nós filmamos todas as escolas aqui nos campos de cima da serra, elas estão em boas condições, mas peca no aparelhamento, tem coisas que faltam, né? Os laboratórios deveriam ser mais usados, tanto de informática como de ciências. Nós estamos na era da inovação, como é que nós não vamos ter um laboratório de informática funcionando? O Chromebook é limitado, não tem todos os programas. Então, assim, nós lutamos, todos associados, são 80 mil associados, segundo o professor Osmar falou, 80 mil associados no estado. Nós lutamos por melhores condições de trabalho. Como é que você vai tornar um ser humano inovador se você não tem tecnologia suficiente na tua escola? Aparelhamento, se você não usa laboratórios, se você não instiga o que é a ciência, porque é a ciência que faz com que o progresso, que fomenta o progresso, é a ciência. E a escola ensina conteúdo científico. Ponto final. Vamos sair dessa questão. O conteúdo ensinado na escola é científico, ponto final. Se você não gosta, sinto muito, mas você vive num planeta, você precisa saber como ele funciona. Você precisa saber como ele está mapeado, como é que você faz para atravessar para um lado do outro, que estações, que aqui no Brasil está no verão, lá na Europa vai estar no inverno. Você circula por esse globo, seus filhos vão morar longe, e eles vão daqui a pouco lá para um lugar muito frio. Você tem que saber que lá é frio, para não chegar a menina lá só com biquíni na mala. Você precisa levar um casacão ou comprar lá o casaco, tem que levar o dinheiro para comprar. Olha, os conteúdos da escola são conteúdos necessários. É o básico que se ensina numa escola. E são necessários esses conteúdos. Por isso, educação fundamental de pré a nono ano é ensino fundamental, educação básica. Né? Nós estamos terminando esse módulo, o módulo 1, que é a educação básica, que é sobre as escolas do ensino fundamental, médio, né? E depois, provavelmente, traremos o ensino universitário, que será o módulo 2, da educação nos campos de cima da serra, que também é muito importante.
Mas a universidade é para profissionalizar. Agora, a educação básica, do ensino fundamental até o 3º ano do ensino médio, é para você ter o básico para sobreviver nesse planetinha. Para você saber se localizar. Por que eu digo do extremo sul do Brasil para o extremo norte, oriente, ocidente, para o coração do planetinha? Para ensinar para as pessoas que assistem esse vídeo, observem a orientação. Entendam que nós estamos no Polo Sul, aí aqui é o Polo Norte, Oriente, Ocidente. O mínimo é saber se localizar, é o mínimo. Mas numa escola se ensina muitas outras coisas. Então tem que ser bem planejado. Então esse órgão, esse organismo social, 30º Núcleo CPEA, Centro dos Professores do Estado do Rio Grande do Sul, é um organismo social que luta pelos direitos e pela valorização do profissional e por melhores condições de trabalho, para que se possa formar um educando à altura desse planeta aqui, ó, de viver nesse planeta. Porque uma sociedade globalizada é muito mais complexa do que antigamente, na Idade Média, cada um lá no seu sistema feudal, no seu pedacinho de chão, né, que era um feudo, simplesmente. É muito diferente você morar numa Idade Média, no feudo, lá na Europa, do que você viver num sistema global como nós estamos vivendo hoje. Super tecnológico, cada vez mais tecnológico. É um caldeirão de cultura. Você precisa aprender a cultura dos outros povos para saber o mínimo para conviver com pessoas que vêm de todas as partes do mundo aqui para o Brasil e para aqueles que saem do Brasil para todas as partes do mundo. Né? Então vamos para o cafezinho de leitura. Cafezinho de leitura, HL História Legal. O Jumento, as aventuras de Rubim Naturimarno em Venha Conosco, 4º livro Comunicação e Expressão, Ensino de Primeiro Grau, Editora Elias S.A., página 102, 103, São Paulo, 1972. Rapidamente, os números do canal. Estamos com 12.743 visualizações, 843,2 horas exibidas e 244 inscritos, né? Então, a gente pede aí, gentilmente, que vocês se inscrevam no canal. Vai ali onde diz inscreva-se, clica, né? E não esqueça de ativar o sininho para as notificações, compartilhar, né? Se inscrever no canal, clica ali, aí vai dizer assim, entrar com o Google, entra com o Google, isso não é golpe, é um canal sério, é um canal com base na verdade. Procuramos fatos verídicos, buscamos na bibliografia, que são os livros, entrevistamos pessoas, observamos documentos. Se o documento está rasurado, não aceitamos, não fazemos menção a ele, né? Nós usamos documentação, bibliografia, depoimentos, entrevistas, né? É um canal sério. Nós não vamos dar golpe em ninguém, né? Muito bem, então vamos para mais um episódio de Rubim Naturimarno, as aventuras de Rubim Naturimarno em Os Herdeiros de Zenit. O Jumento. Naturi viajava em sua carroça, o tempo passava e o menino seguia seu caminho, inspirado na beleza do dia, que começava e ia cantarolando uma cantiga de sua terra. Diminuindo sempre o andamento da carroça, Natur resolveu parar. Não poderia continuar, pois a estrada estava obstruída. 2 meninos discutiam ao lado de um jumento.
Este, indiferente, se atravessara na estrada para comer o capim de uma moita à beira do caminho. A discussão prosseguia, cada vez mais acalorada, o que terminaria sem dúvida em luta corporal, parece a guerra. Tentando evitar que isto acontecesse, Natur resolveu intervir. Amigos, que se passa? Surpresos porque ainda não haviam notado a presença de Natur, os meninos o encararam sem saber o que responder. Vamos, amigos, confiem em mim, só desejo ajudá-los, insistiu nosso herói. Adiantando-se o que parecia ser o mais velho dos meninos, falou. Sua chegada foi oportuna. Precisamos mesmo de alguém que julgue esta situação. Somos irmãos. Ganhamos esse jumento quando ainda era bem pequenino. Agora que está em condições de trabalhar, resolvemos levá-lo ao mercado para ser vendido. Mas não adianta, interrompeu o menor. Quero a metade do lucro. Somente a terça parte, falou o irritado mais velho. Natur, percebendo o reinício da discussão, perguntou: qual dos dois alimentava o jumento? Eu, respondeu o mais velho. Qual dos dois escovava o pelo do jumento? Eu, respondeu o mais velho. Qual dos dois recolhia o jumento quando a noite chegava? Eu, respondeu o mais velho. Pelo jeito, o mais velho é que cuidava. Então não há motivo para discussão, concluiu Natur, dirigindo-se ao menor dos irmãos. Realmente você fez muito pouco para merecer o que o seu irmão lhe destinou. Aceita a terça parte e veja que só mesmo um verdadeiro irmão repartiria o produto de um trabalho a que, sozinho, fez jus. Muito bem, então quer dizer que o mais velho cuidou do jumento, né, que no caso nós conhecemos como burro, né, e o pequeno queria tudo não, mas ele queria 50%, né, mas o outro trabalhou, então nada mais justo do que ganhar um pouco mais, porque ele trabalhou, né, ele fez por merecer. Muito bem, é uma boa lição, né, é uma boa lição. E a briga, né, tem que entrar um mediador para terminar a briga. Eu penso que para ter paz, às vezes precisa de um mediador bom, que saiba dialogar, né? Então, nós ficamos aqui com mais um episódio do canal YouTube HR de História Legal sobre o 30º Núcleo CEPERS, Centro de Professores do Estado do Rio Grande do Sul, cuja sineta é o símbolo, né? E aqui tem a camiseta que eu quero agradecer, que eu ganhei, também foi um dos brindes, né, do concurso aquele, o olhar feminino, né, sobre o mundo, onde a poesia Carrossel da Vida ganhou o 2º lugar. Quero agradecer, então, por essa belíssima camiseta. E, então, fiquem aí com a entrevista do professor Osmar, que está muito rica. Um grande abraço a todos vocês. Álbum de fotografias, 30º Núcleo CEPERS. Então, aqui nós apresentamos a publicação de um jornal do CEPERS, né, comemorando os 80 anos de história do CEPERS, tradição de luta pela educação pública. Então, ali o jornal traz uma linha do tempo, né, e o professor, então, na entrevista, o professor Osmar Mussato vai discorrer alguns fatos importantes sobre a história do CEPERS, né? E esses fatos depois serão corroborados e aprofundados e ampliados pelo próximo vídeo, que é o da professora Joara Vieira Dutra, que vai finalizar, então, a nossa websérie A Educação nos Campos de Cima da Serra. Álbum de fotografias, 30º Núcleo CEPERS. Então, aqui nós trazemos, né, essa belíssima decoração que foi feita por conta do Dia Internacional da Mulher, um evento
onde o CEPERS realizou aqui em Vacaria, no salão de eventos da Secretaria de Educação do município, e onde então nos brindou com o resultado do concurso ah, O Mundo sob Olhar Feminino, tá? Do qual nós tivemos o prazer de ter ganho o segundo lugar com a poesia Carrossel da Vida. Álbum de fotografias, 30º núcleo CEPERS. Então, aqui nós mostramos a mesa onde dispunham vários brindes, né, que o 30º núcleo de vacaria do CEPERS proporcionou às ganhadoras, né, dos três primeiros lugares desse concurso Olhar Feminino, né, Olhar Feminino sobre o Mundo, né, o Mundo sob o Olhar Feminino. Eu achei muito lindo esse tema, né? Porque quer trazer a visão da mulher sobre o mundo, né? O que que a mulher pensa sobre o mundo. Então, eu fiquei encantada com esse concurso. A princípio, sem nenhuma expectativa, né? Inscrevi minha poesia e, para minha felicidade, fui concursar, fui ah, premiada, né, com o segundo lugar e fiquei muito feliz. Quero agradecer aos jurados, a toda a comissão, né, do 30º Núcleo, que proporcionou esse momento tão agradável para todas nós, professoras. Que então aproximei mais a câmera para mostrar para vocês, né? Eu fiquei muito feliz. Imagina tu ganhar sem esperar um pacote de brindes que traz uma agenda belíssima do CEPERS e muito necessária, né? Livros, um livro de poesia da Jussara Vieira Dutra, o qual já estou lendo e achando lindíssimo. Adorei a forma como ela escreveu esse livro, os seus poemas, gostei muito mesmo a maneira como ela compôs, né, a obra. E também um livro ali de um colega professor que fez sobre Paulo Freire, né, sobre a educação crítica do Paulo Freire e diversas, né, outras coisas pormenores e ainda uma camiseta, né, do CEPERS, que a gente foi agraciada então com esses brindes e o troféu eu, nossa, coloquei na minha estante ali, acho lindíssimo. Gosto de olhar todo dia, né, e ver esse o mundo sob o olhar feminino. Adorei. Então, aqui tem esse banco, né, que o CEPERS colocou ainda nesse evento. Sente e reflita, levante e haja. Violência contra a mulher é crime. Ligue 180 ou 190 e denuncie. Então, como esse dia é uma homenagem às mulheres e foi feito em março em relação ao Dia da Mulher, né, o Dia Internacional da Mulher. Achei muitíssimo importante, né, que o CEPERS também carrega outras bandeiras, além da luta pela valorização profissional dos profissionais da educação, ele também se engaja na luta contra a violência contra a mulher, né? Então, isso foi uma belíssima iniciativa. Nós todas nos sentimos muito valorizadas por ser convidadas a participar. Foi um momento que reencontrei colegas e fiquei muito feliz por revê-las. Então, foi um momento muito especial mesmo. Formação sindical do CEPERS para as diretorias de núcleos em 10 e 11 de abril de 2026. Então, na foto, tem o professor Osmar Emílio Mussato, que é o atual diretor do CEPERS, participando dessa formação e representando, então, o 30º Núcleo de Vacaria em Porto Alegre, junto aos demais colegas do Estado. Então, o evento correu em Porto Alegre, né, nas dependências do CEPERS,
e é uma formação sindical. Álbum de fotografias, 30º Núcleo CEPERS. Na foto, o professor Osmar Emílio Mussato, professora Helena Maria Caon e Neide Borges Dutra, participando da formação sindical do CEPERS para as diretorias de núcleos em 10 e 11 de abril de 2026. Então, esses três professores aqui de Vacaria, do 30º Núcleo do CEPERS, foram a Porto Alegre nessa reunião para participar dessa formação. Formação sindical do CEPERS para as diretorias de núcleos em 10 e 11 de abril de 2026. Na foto, o professor Osmar Emílio Mussato, professora Helena Maria Caon e Neide Borges Dutra participando da formação. Então, né, essa formação sindical do CEPERS é feito, né, de tempos em tempos, é feita uma formação tratando de todos os assuntos relacionados à educação e à valorização profissional dos professores, bem como todas as bandeiras aí que o CEPERS levanta em prol de questões humanitárias. Essas três últimas fotos dessa formação foram cedidas gentilmente pelo Sindicato dos Professores do Estado do Rio Grande do Sul, que é o CEPERS. Da história. Professor Osmar Emílio Mussato, 71 anos, estudou na Escola Estadual de Ensino Médio Padre Pacífico, no Colégio São Francisco, graduou-se em Engenharia Mecânica na Universidade de Caxias do Sul e em Ciências da Natureza na FALEB Vacaria. Fiz licenciatura em Engenharia Mecânica em Porto Alegre, especialização em Meio Ambiente e mestrado na Universidade Federal de Santa Catarina. Trabalhou na Escola Técnica Estadual Bernardina Rodrigues Padilha por 37 anos. Atualmente aposentado do Estado como professor, atua no CEPERS, Centro dos Professores do Estado do Rio Grande do Sul. Professor Osmar Emílio Mussato, diretor do 30º Núcleo CEPERS, 2024-2027, é o que trazemos nessa entrevista. Websérie Educação nos Campos de Cima da Serra, 1831-2023, para o canal YouTube HL História Legal. Canal YouTube HL História Legal, do regional para o universal. Então, estamos aqui para entrevistar o professor Osmar Mussato acerca do Centro Estadual de Professores, que é o núcleo, né, aqui de Vacaria, que é o sindicato que luta pelos direitos dos professores, dos profissionais da educação. Eu sou o professor Osmar Mussato, estou trabalhando no CEPERS como diretor-geral 2024 a 2027, quando eu fui eleito. Porém, outros anos eu trabalhei como vice-diretor e diretor, que faz parte da direção do 30º Núcleo. Sobre o CEPERS, ele é bastante antigo. Nós temos a central dos professores do Rio Grande do Sul, que é em Porto Alegre, é tipo como se fosse uma empresa. Nós temos uma matriz e temos as filiais. Então nós temos a central, que iniciou suas atividades em 21 de abril de 1945, faz muitos anos. Ela fez 80 anos, agora em abril, dia 21, ela vai fazer 81 anos. Ela fez 80 o ano passado e este ano, em abril, dia 21, vai fazer 81 anos. Então, como eu estava falando para vocês, então nós temos a central, onde que dá todas as orientações para as outras filiais. Quais são as filiais? São os núcleos. Então, nós estamos com 42 núcleos em todo o estado do Rio Grande do Sul. E uma delas, localizada aqui em Vacaria, que é o 30º Núcleo.
a gente sabe que para trabalhar dentro do núcleo, nós temos diretores, representantes dos aposentados, enfim, ele é bastante amplo. Agora, nós temos que entender que existe, desde o início, aqui em Vacaria, que foi através da gestão do Renato Claro de Lima, que foi em 1981. Então, o início do nosso núcleo, como os outros núcleos, cada um tem uma data, então não quer dizer que ele também, os outros núcleos, foi em 1981. Pode ser antes ou depois que eles colocou como sendo o núcleo. Dependendo da fundação deles, né? Da fundação deles. Nos municípios, né? Não é todos os municípios que tem, né, prof? Também não. Só que cada núcleo, ele abrange outros municípios. Então nós temos o central em Porto Alegre, temos os núcleos, e cada núcleo tem também que atender a outros municípios. Sim. Então, por exemplo, aqui em Vacaria, o núcleo 30, nós atendemos Bom Jesus, IP, Segredo, Esmeralda, Pinhal, sim, Campestre, Ausentes, Montes Capões. São quantos mais ou menos municípios que atinge? 3, 4, 5, 6, 7, uns 8 municípios mais ou menos que atendemos. Como a 23ª abrange 9 municípios, então... É mais ou menos por aí. 8 ou 9. Então, prof, qual é assim, a lembrança que o senhor tem desse organismo social e qual é a atribuição dele, então? Vamos começar assim do início. Qual é o objetivo de ter esse centro dos professores, esse sindicato? Olha, se a gente voltar atrás e ver toda a história, porque a gente tem que entender que o CEPEGS, ele tem 80 para 81 anos. Alguém iniciou, depois da já estava ainda na Segunda Guerra Mundial, que os professoras primárias se reuniram e acharam por bem criar, tá, um sindicato. Por que se criou? Então, mais ou menos 1945? Foi em 1940, foi em 1945 que houve a fundação, dia 21 de abril, que agora vai fazer 81 anos de criação. Que eu acredito que mais ou menos ele vai se equiparar ao momento que, quando as pessoas estão trabalhando numa indústria e estão sofrendo muitos abusos, né, que a gente sabe que a industrialização promoveu muitos abusos, começaram a se organizar os sindicatos, né? Exatamente. Então, na educação, a mesma coisa, né? A mesma coisa. Eles viram que tinha que ter alguém para defender eles, em todos os sentidos. E, além disso, uma qualidade de educação também. Então, foi iniciado, a partir daí, até hoje. Então, por isso que o Centro dos Professores, nós temos mais ou menos os 80 mil associados, é o segundo maior da América Latina. Então, é bastante grande. Do estado do Rio Grande do Sul, do estado do Rio Grande do Sul. Juntando todos os núcleos, dá quantos mil mesmo? Quase 80 mil. Quase 80 mil professores. Sócios. E esses 80 mil também são eleitores, a maioria, né? São eleitores também, com certeza. Provavelmente, assim como seus familiares também. Na ativa, ou o aposentado ainda tem a idade para votar, né? Então, assim, claro, se tu vai olhar no contexto, a gente teve inicial aqui, foi em 1981. Já se tinha passado praticamente 40 anos. Aí houve a necessidade também aqui em Vacaria de ter representatividade. Sim. Isto é, nós temos que ter o nosso núcleo e representar os professores de Vacaria e região. Então foi criada através da gestão que quem iniciou mesmo foi o Renato Claro de Lima. Depois então veio a gestão da Jussara Maria Dutra Vieira, que era uma da Juara. Posteriormente veio a Selene Barbosa, de 93 a 1999. Depois veio a Luz Marie, que é de 99 a 2005. Depois veio a gestão da Inês Smiderle, de 2005 e 2011. Depois houve uma gestão da Nelita, de 2011 até 2013, houve um tampão ali, né? O do Flávio. Por que um tampão, o senhor disse?
Eu acho que porque pode ver 11, então só teve 11, 12, 13. Então houve menos tempo, né? Menos tempo da... Isso. Mas por que seria gerado um tampão, digamos assim, um corte? Ela deixou então de ser e passou para o Flávio. Eu acho que seria uma necessidade dela? Houve uma necessidade, eu acho que da época, eu não tenho certeza absoluta, que a Inês teve alguns problemas e ela assumiu. Não, na verdade a Nelita assumiu em 2011, né? 11 a 2013. A Nelita é que teve o problema, né? E daí assumiu o Flávio, né? Pelo que eu estou vendo as datas. Acho que foi da Inês. A da Inês foi 2005 a 2011. 11. Mas não sei se não foi na segunda gestão dela. Ah. Depois teve a gestão do Flávio, que é de 13 a 17. A Joara, de 17 a 24, que eu fui vice também da Joara. E agora, então, por último, aqui de 24 a 27, estou como diretor-geral. Muito bem. Professor, o senhor como diretor-geral, o senhor poderia nos dizer, porque tem pessoas que precisam, assim, ter certeza o que é, quais são os direitos que o CEPERS está defendendo para os professores, desde aqueles tempos longínquos de 1945. O que ele defende realmente, porque às vezes as pessoas não se dão conta da importância que é, e é uma importância gigantesca, né? Imagina representar 80 mil pessoas no Estado, né? Nós estamos Sim. falando daí do papel geral do CEPERS, não exatamente que do núcleo, nós também temos que falar sobre a importância do núcleo, que gere para 8, 9 municípios, né? Mas assim, no contexto geral, o porquê, para que existir um CEPERS? Para que existir um sindicato dos profissionais da educação? Assim, se fosse só colocar uma frase só, é defender os interesses dos professores. Mas vamos discriminar alguns, né? Mas o compromisso com a construção de uma entidade cabe cada vez mais a democracia, né? Combativa, representativa. Então, o objetivo comum é a defesa intransigente dos direitos dos professores, funcionários de escola, ativos e inativos. Vamos começar então com a valorização salarial, né? Que as pessoas vão entender. O meu salário depende dessa luta? Depende muito dessa luta a valorização do nosso salário. Vamos fazer assim, quer ver, Isabel? Não vamos longe, porque desde que iniciou o CEPERS, há 80 anos, a gente vem com lutas e lutas e lutas. Então, vamos pegar como exemplo, que eu participei da semana passada, lá em Porto Alegre, que, vejam bem, o aumento dos professores para 2026 estava na lei, que era 0,37%. Isso não dá nem 1%, nem meio por cento. Não, daria R$9 por 20 horas. Isto é, mais ou menos 18 de 40 horas. Então, o que aconteceu? O CEPERS, o sindicato, junto com o CNTE e outros que trabalham em cima da educação, diz não dá para nós dar para os professores que já vêm com uma defasagem muito grande, com um problema seríssimo em seus rendimentos, dá somente 0,37. Então, o que é? Política também, é uma política construtiva. Se reuniu todos esses departamentos, como o CEPERS, né, o CNTE e outros que tem em todo o Brasil, vamos fazer política, isto é, vamos até o Lula, conversar com ele, junto com os políticos, dizer, não, a gente não deve ficar um ano inteiro e ganhar só 0,37. Vamos estudar uma maneira... O preço, para onde foi a gasolina, para onde foi o pacote de café, que isso todo mundo toma café no Brasil, né? Então é uma coisa evidente, as pessoas precisam de coisas reais. Ela vai ali no supermercado. Eu tive ali essa semana. Ele estava enlouquecido, porque o pacote do café estava 30 e poucos e baixou para 24, isso. Uma marca lá. Então ele estava enlouquecido, por quê? Porque o café nunca teve tão caro. Né? Exatamente. Agora sim, assim, hiperinflação que houve não só no café, isso é só um exemplo, na carne, em vários gêneros alimentícios. Agora essa semana, inclusive, teve uma corrida à farmácia ontem,
porque ia subir os remédios. E aí como é que nós vamos ganhar 0,5% de aumento, sendo que os produtos alimentícios e os remédios estão aumentando quase 50%? Exatamente. E não é no ano, é do mês para o outro. Então, o que aconteceu? Nós conseguimos através de uma medida provisória do Lula, e que dali então 5,4%, onde depois eles colocaram na Assembleia Legislativa, porque tem que ser aprovado no Estado, para depois, posteriormente. Mas você tem que fazer pressão em Porto Alegre para que esse 5,4% fosse pelo menos estendida para toda a classe. Então nós chegamos lá, fomos conversar com os deputados, eles não abriram mão, disse que iam votar, e realmente votaram, a maioria votou, foi aprovado, 5,4%. Mas aí a gente pensa novamente, foi aprovado 5,4%, então olha, eles vão colocar na mídia, os professores ganharam 5,4%. Quem ouve entende que é linear, não é assim que funciona. Então o que acontece? Os contratados todos vão ganhar porque eles trabalham só em cima do piso. Então, em cima desse piso, quando o governo federal é do piso. Então, esse valor que foi dado, 5,4%, vai incidir sobre o subsídio do piso. Sim. Porém, os serventes, as merendeiras, o pessoal da secretaria, que são os agentes, não vão receber absolutamente nenhum centavo. Porque não constava que para eles tivesse aumento. E um outro agravante, que esse é um problema que... Então os funcionários, no geral, não recebem. Não vão receber. Só os professores da ativa e os aposentados. Não, mas aí que nós temos que abrir entre parênteses aqui. Os professores da ativas, em parte, e os aposentados, em parte. Por que eu estou dizendo isso? E não estou dizendo que é para todos. Porque exatamente em 2019, 2020, houve uma mudança do plano de carreira. Sim. E aqueles triênios, aqueles avanços, o que ele fez? Como tu estava ganhando, na época, um valor maior que o piso da época, ele colocou uma parcela de irredutibilidade. Sim. O que é? Então, por exemplo, professor Isabel, quando se aposentou, você tinha, por exemplo, R$500 de parcela de irredutibilidade. O professor Osmar, que se aposentou, por exemplo, tinha 1.000, vamos colocar como exemplo. Uma outra professora que se aposentou tivesse R$100. Sim. E uma outra que se aposentou não tinha nenhuma parcela de irredutibilidade. Quem vai receber? Simples, eles vão calcular os 5,4% sobre o subsídio. Sim. E vai verificar nos triênios teu para ver o quanto você tem. Por exemplo, se eu tenho R$1.000, como eu te falei, Isabel, nós vamos tirar dos R$1.000 os R$260 mais ou menos, que é o valor que foi estipulado de 5,4%. Porém, aqueles que têm, por exemplo, R$100, então ele vai tirar os R$100, era 260, então vai receber só os 160. Sim. Aqueles contratados, sim, esses não tem nada que tirar deles, e eles vão ganhar então o valor, todo ele o valor, vamos dizer R$260 que eles vão receber. Só que uma coisa tem que ser entendido, que os professores que estão aposentados, mesmo não sendo aposentados, cada um tem um subsídio, não é o mesmo valor. Não sei se tu entendeu. Sim, eu entendi. Assim, para você entender, é que tem pessoas, por exemplo, que ele vai receber integral, que são os contratados. Sim. Os contratados vão receber. Integral. E os nomeados não? Não, eles não têm classe. A classe A deles, pronto. Você que é aposentada pode estar na classe B, Estou na A, B, C, você disse que estava na B. Sim, então, eles não me avaliaram, né? O teu subsídio, não foi falta de trabalhar, eu não fui avaliada. O que quer dizer que o teu subsídio é diferente do A. O
O C é diferente do B, diferente do A, B, C, D. Então, que era do antigo plano de carreira, para eles entenderem essas letras. As classes ainda porque tem pessoas que não permanecem. entendem por que tem as letras. Era do antigo plano de carreira. Você entrava na letra A Isso, e ia depois sendo avaliado até a F. Isso, Mas exatamente. acontece que em 2017 eles não avaliaram mais. Houve agora no ano né? passado que houve, Sim. eles andaram avaliando. E então, para os leigos que assistem o vídeo, eles entenderam que para mudar de uma letra para outra, não era bem assim. Não. A pessoa tinha que fazer todos os cursos, Exatamente. ela tinha que publicar artigos, publicar livros, ir subindo, né, pós-graduação, mestrado. O mestrado não era considerado, mas até pós pelo menos era. Sim. Então, para as pessoas entenderem, porque senão a gente fala as letras. Tá, o que é letra? Porque tem pais que vão assistir, né? Eu quero saber o que é isso. Porque todo mundo fala no CPES e a maioria não sabe o que é, né? E aí eles pensam, uns escorados na educação. Não, não tem ninguém escorado. Tem pessoas trabalhando, se esforçando para melhorar a valorização do professor. Porque o professor não pode trabalhar só por amor. O professor tem que ser valorizado. Exatamente. Né? Porque se ele trabalhar só pelo amor, como é que ele vai comer? Como é que ele vai se vestir? Como é que ele vai decentemente vestido para a sala de aula? Comprar seu material, pesquisar em livros, né? Como é que ele vai fazer? Sem receber, né? Já visto que os valores assim, agora com o aumento de 5,4 vai ficar em torno de 5.000 de 40 horas. Mas não quer dizer que todos os professores tenham 40 horas. Então 5.130 dividido por 2 a 2.500. 2.500. Bruto. Aí tu né? vai descontar. Que ele saiba ali, bruto. Aí sem descontar ainda, mas é descontado. IP, aliás. O IP, Previdência. Uhum. Então o professor que se aposenta, ele continua contribuindo pelo IP Previdência. Aí ele tem, por exemplo, o IP Saúde. Então é outro problema, porque aí vai ser mais descontado. E aí começa a ter todos Tem os monte de desconto, né? Então tu você ganha lá 2.500, tu tira tudo, dá 1.000 e pouco. 1.800 por aí. Dá para menos. E quem é que vai sobreviver com 1.800 reais? Se tu tem filhos, né? tu paga pelo marido, só o marido é 439, quase 440, assim, de 60 anos. E tem gente que trabalha só para ter o IP, né? Exatamente. Porque daí o marido sustenta a casa, mas ela dá que nem a assistência médica para toda a família. Paga para as crianças, paga para o marido, paga para ela. Aí eles têm assistência médica, né? Mas convenhamos, você preparar a aula para ir uns 250 alunos, para você ter só a previdência, é muito pouco, né? Muito pouco. O salário muito pouco. Você só ter assistência médica e o resto tudo. E aí o sindicato, novamente, o que ele faz? Ele briga para ter um salário mais digno, um salário melhor. Então ele vive sempre atrás. Por isso que teve tantas greves. Por que tem a greve? Reivindicação. Reivindicação de quê? De salários, né? Da educação, a não privatização. Agora nós temos aqui em Porto Alegre, privatizar 99 escolas. É como assim, a gente colocar, e a gente tem feito também, o CEPER faz isso também, eu me recordo, porque eu participei também, da problema da Corsã aqui em Vacaria. A gente fez manifestação contra a privatização, nós estivemos, o CEPER esteve na frente da Corsã, lutando, levando bandeiras que não era para privatizar. Privatizaram. E agora olha o que acontece. Não quer dizer que todas as coisas privatizadas vão melhorar. Eles sempre vão dizer que vai melhorar. E na realidade... Isso aí é a questão do neoliberalismo, né? Dentro do planejamento do neoliberalismo, tudo deve ser privatizado. Não deve ter nada pelo poder público. Tudo deve pertencer à iniciativa privada. Daí o que acontece? Seria para melhorar a qualidade, mas a gente está vendo em todos os setores. Energia elétrica em Porto Alegre piorou muito, a água não só em Vacaria, em diversos municípios está piorando. Se privatizar totalmente vai ser pior ainda. Então assim, as pessoas têm que começar a se antenar para ver se realmente é necessário privatizar.
Concordo. Aquilo que a Joara falou esses dias na reunião que a gente teve, que a água, a energia são bens que devem estar à disposição de todos. Então isso não pode ser privatizado. Isso não deve ser privatizado. Pública, né? É uma coisa pública. Então por isso teria que recolher os impostos para proporcionar água, saneamento básico, energia elétrica, tudo através do governo pago com os nossos impostos, claro. Ninguém vai fazer nada sem dinheiro. Sim. Né? Agora, privatizar, eles vão deixar de recolher o imposto? O que eles vão fazer com esse imposto? Esse imposto que vai sobrar, que era promovido o saneamento básico, a água, a energia elétrica, o que eles vão fazer com isso? Haja visto assim, Isabel, só nós pensar um pouquinho, e a gente pensa e analisa assim, por que uma empresa vai querer comprar uma escola? É para ganhar dinheiro. Você não vai investir em qualquer coisa se não é para ganhar. Tem mais a questão da privatização das escolas, né? Sim. Então, quem não entende o que é privatizar é vender. Você vende para a iniciativa privada a escola, aí o seu filho vai ter que pagar a escola para ir estudar. Atualmente, o governo tem que prover a educação através dos nossos impostos, não é de graça. O governo não dá nada para ninguém. O governo recebe de todos nós e provê, né, a educação atualmente. Mas se for vendido, se as escolas forem vendidas, nós teríamos que pagar a mensalidade. Todo mundo vai ter dinheiro para pagar essa mensalidade? Ou se não pagar, ele pode, o seguinte, fazer por menor preço. Aí eles podem colocar qualquer professor, se deu, se não deu, não existe uma... Qual é o tipo de fiscalização que vai ter? Então fica tudo em dúvida. Por isso que é que cai novamente. O que o CEPER, são os professores? Ela é uma trincheira, né, em defesa da escola pública. Isso é. E gratuita, laica. Isso tem que ser. E de qualidade. Então a gente sempre procura também a qualidade. Então o CEPES não faz só correr atrás do salário, ele faz todo um contexto, ele vai atrás de uma melhor qualidade de educação, para que os nossos filhos tenham uma qualidade melhor do que nós tivemos. Mas eu me recordo também, nossa época também, quando a gente estava estudando, tinha ótimos professores, mas também as dificuldades que tinham. Agora estão no sentido dos alunos, existe uma facilidade muito grande, mas não diz assim que, por causa da facilidade dos alunos, melhorou a educação. Não está sendo comprovado. Não está sendo. Com todas essas tecnologias que está aí, mas não estão sabendo usar as tecnologias na escola. Eu estive ontem ali na palestra. Até vamos citar aqui, porque isso pode ser uma luta do CEPES também. O Núcleo de Tecnologia da Serra, que é a sala do NTE, Núcleo de Tecnologia Educacional, que é uma sala contendo os computadores, que eu trabalhei 3 anos no laboratório de informática, vamos tirar assim, Núcleo de Tecnologia Educacional, resumindo, é um laboratório de informática. Sim. Como é que funciona esse laboratório? Como é que funcionava há anos atrás? Era uma sala contendo computadores para, digamos, metade dos alunos, então eles ficavam em dupla. Sim. Então, cada dupla pegava um computador. Isso quer dizer que cabia uma turma completa no laboratório. Tudo interligado com a internet. Na época, a internet, a rádio. Hoje seria mais fácil. Seria a internet Wi-Fi, que é muito melhor. A gente fez muitos projetos, foi estudado muito no laboratório de informática. Exatamente. Até trabalhado a alfabetização usando jogos da informática. E agora eu tive ali ontem numa palestra no Instituto Irmão Getúlio, o NTE, que era considerado da Serra, que era o centro dos laboratórios de informática aqui dos campos de cima da Serra, dos 9 municípios, ele foi totalmente desativado. Não só ele, todos os laboratórios de informática de todas as escolas de Vacaria foram desativados. Por quê? Se nós estamos na era da informática. Por causa do Chromebook, mas o Chromebook não preenche todos os requisitos.
né? Então, só citando aí um exemplo do que o senhor está dizendo, que não melhorou a qualidade porque não estão sabendo usar a tecnologia. Não é, exatamente. E a melhoria da qualidade de vida melhorou? A gente você é mais feliz com toda essa tecnologia? O que a gente observa é que não é bem assim, não está acontecendo exatamente. Então, algum ponto, alguma coisa nesse, a gente teria que rever, né, essa parte. Com certeza. Então, não está sendo alcançada. Eu penso que tem que rever tudo, porque o que eles mudaram foram os nomes, as designações foram mudadas nas escolas, os cargos das pessoas, né? Sim. O episódio que virá antes desse aqui, ele está trazendo o organograma da 23ª Coordenadoria. Ali dá para ter uma baita de uma ideia de como foi enxugada a máquina, como as pessoas estão sobrecarregadas de trabalho e, inclusive, se fala, né, nessa entrevista com a professora Cássia, a gente fala que tem muita planilha para os professores preencherem e pouco tempo para eles poderem se reunir, poderem realmente montar atividades. É uma qualidade de educação melhor. De educação. Então você perde muito tempo em preencher planilhas. Exatamente. Do que direcionar toda essa energia e ensinar os alunos. Então, por isso que está vendo que eles não estão vendo uma transformação da sociedade. Tá? Nós tínhamos que melhorar a nossa sociedade, tá? Através do ensino, porque é através do ensino que você muda toda uma sociedade. E a gente está indo para um caminho que é exatamente para melhorar, mas isso não está acontecendo. Então a gente vê que eles estão mais preenchendo planilha do que fazendo... Do que se dedicando à aula mesmo. E isso, ontem mesmo os alunos me deram essa ideia, dizendo que o laboratório de ciências está desativado, o laboratório de informática está desativado. Então se desativa as coisas, não se usa mais, e não sei, eu acho que estamos perdendo. Então eu quero lhe perguntar qual o desafio de ser uma pessoa atuante no CEPERS. A pessoa que trabalha realmente no CEPERS, ela sofre preconceitos? Quais são os desafios dela? Olha, nós sabemos, a gente tem todo um cronograma de trabalhos que a gente faz mensalmente. Por exemplo, agora, semana que vem, nós fizemos o Conselho Regional. Desse Conselho Regional, a gente vai ver quais atividades que nós temos que bater, isto é, rever. E isto é levado para Porto Alegre numa geral. Por exemplo, você, com todos os diretores, tá, de todos os 42 núcleos, e ali eles direcionam quais os pontos que a gente vai trabalhar. Claro que existe preconceito, em todo lugar se existe, tu falaste, né? Mas principalmente, prof, de estar lá na frente, eu quero trazer um pouco essa parte humana, assim, ó. Vocês estão lá na frente do palácio, é legal? Como é que é assim? Ir daqui até lá, como é que é feito o trajeto? Tem esse desafio, né, de ir daqui de Vacaria, nos Campos de Cima da Serra, ficar 5 horas de Porto Alegre. Né? É longínquo os Campos de Cima da Serra. Vocês terem que ir lá, ficar várias horas, se organizar. Como é que ocorre a alimentação, hidratação? Em pleno verão, vocês trabalharam um monte, foram para Porto Alegre diversas vezes, fizeram várias passeatas. Que desafio é esse aí? E ainda a gente sabe que tem pessoas que tratam os atuantes, as pessoas ativas do CEPERS, como arruaceiros. Qual é o embate desse funcionário com as pessoas do Estado que estão contra isso? Policiais que são chamados, né? A gente sabe que vai a polícia militar e fica de prontidão. Parece que é um bando de bandidos, as pessoas não vão lá pacificamente. Vocês vão armados? Não, né? Então eu quero que o senhor fale esse desafio. Que desafio é esse de sair aqui de Vacaria de manhã cedo? Assim, né? Isabel, a gente está nos 70 anos, né? Mas a grande maioria inclusive nós tivemos já conversando, Carlos Elisei também, que nós estamos tendo um problema muito sério, que todos os diretores gerais
e aqueles que participam de todos os núcleos, todos. Não é um ou outro, a grande maioria são exatamente aquelas pessoas que de raça. Por quê? Porque são aquelas pessoas aposentadas e com idade. Sim. Então, aquele que está fazendo o enfrentamento não são pessoas novas, muito poucas. Eles estão tudo porque o Estado também limitou eles. Eles não deixam eles saírem mais da escola para fazer ou reivindicar alguma coisa. Eles não podem, mas não está na Constituição de 1988 o direito à greve? Não. A greve, outras coisas? Não é bem assim. Por exemplo, por isso que acontece, todos os núcleos têm levado, a grande maioria, de aposentados, e não de pessoas que estão na ativa. Então nós temos várias atividades comuns nas gestões, tipo panfletagem, visita às escolas, participações em atos, vigília, que nós fomos agora semana passada em Porto Alegre, as caravanas que estiveram semana retrasada aqui e outras regiões também, todos, tu vai ver, todos eles são, a grande maioria, te digo, a 100% de aposentados. Então, esses que estão levando a bandeira do CEPERS, estão lutando para que todos tenham uma qualidade de vida melhor, na questão salarial, em todas as outras questões. E daí eles têm as limitações também, porque já não são jovens, né? Exatamente. Tem vários problemas de saúde. Por exemplo, nós vamos para Porto Alegre, nós temos reunião às 9 horas lá, né? Vamos dizer, nós temos uma vigília, um ato às 9 horas. Que hora nós temos que sair daqui? Às 4 horas da manhã. Então, para estar lá às 9 da manhã, né? Tem que ser às 4 da manhã. Exatamente. Então, só a viagem já é cansativa. Cansativo, aí tu fica de manhã lá de pé. De pé. De pé, porque... No ar livre, pode chover, pode dar sol, pode torrar, às vezes. Porto Alegre dá 40 graus. Exatamente. Semana passada tem que se hidratar, tem que levar uma garrafinha com água. Então a gente tem que tirar o chapéu. Então existem dentro dessas atividades, assim, vários, né? Jogos, palestras, paralisações, a gente já fez, reuniões com aposentados, plenários com jurídico, a gente faz porque nós temos também o jurídico, o CEPERS também cuida da parte jurídica de nossos associados. Não tem um vale-refeição, faz um processo, então nós temos a parte jurídica, uma vez por mês, os advogados vêm de Porto Alegre e atendem. Aqui, às vezes, a gente leva no interior do nosso núcleo, como é feito em todo o estado do Rio Grande do Sul. Então, essa parte jurídica é feita pelos advogados. Então, professor, poderia esclarecer assim que o CEPERS não tem partido, né? Porque às vezes as pessoas não vêm em busca dos seus direitos, porque acham, eu sou do partido tal, lá é do partido tal, então eu não vou, a pessoa não vem, mas ela vai perder com isso. Nós, independente da raça, cor, partido, nós atendemos todos juntos e nós temos que trabalhar unidos. Sim. Quem faz a luta somos nós. E nós temos que ir à luta, porque é o único que está defendendo nós. Que é independente de partido, de cor, de raça, de etnia, de religião, né? Isso não é necessário. Quer que eu dê uma olhadinha ali? Sim. Então, além disso, nós temos as confraternizações, como aconteceu agora dia 31, que era o mês da mulher, né? Temos entrevistas em rádios, mobilizações, por exemplo, em Brasílias, participação em congresso, em CNTE, participação na formação e encontros. Então, nós temos, por exemplo, agora, semana que vem, temos o Conselho Geral, na sexta-feira, dia 10, e inclusive já na sexta-feira, de tarde à noite, nós temos a formação sindical, que é uma outra coisa que eu esqueci de estar te falando, Isabel, que nós temos ainda a formação sindical. Por exemplo, nós vamos agora semana que vem para fazer também essa formação sindical. Então ela tem assim, além de outras
atividades, mobilizações, problema de previdências, que é criação de programa de formação, temos a rádio, a gente vai nas escolas. Da rádio, o que vocês fazem? Nós temos um programa toda semana, ali a partir das 11 horas, trazendo todas as informações durante a semana que passou. Sim. E nas próximas semanas também que virão. Então a gente ali divulga tudo o que aconteceu. Tipo que você participou dia 31 agora, né, no Dia da Mulher, que agora semana que vem, na segunda-feira, às 11 horas, lá vai estar falando também das poesias quem tirou primeiro, segundo, terceiro. Que é o concurso, né? O que o CEPERS fez. Exatamente. Que a gente pode então, são programações, aqui, né? Exatamente. E que você também tirou o segundo lugar numa poesia. Eles fizeram esse concurso de poesia, né? Para valorização da mulher, né? O papel feminino, para valorizar esse dia 8 de março, que era o Dia da Mulher. Sim. Que as pessoas às vezes não sabem, mas o 8 de março surgiu por causa de uma luta que a mulher estava fazendo já no início, lá nos primórdios da Revolução Industrial, né? Isso aconteceu nos Estados Unidos, uma fábrica pegou fogo, porque o proprietário fechou todas as portas. As mulheres eram algumas fumantes, elas não puderam sair para ir fumar lá fora e acabaram fumando dentro da fábrica e acabou pegando fogo e elas morreram queimadas nessa fábrica, que era uma fábrica de camisas nos Estados Unidos. E daí surgiu o Dia da Mulher, que foi no dia 8 de março que aconteceu esse incidente. Né? Então, quando não é uma comemoração 8 de março, esse é um fato que marcou que escolheram essa data para ser o Dia da Mulher, para lutar a favor dos direitos da mulher. E haja visto que o sindicato, a grande maioria são mulheres, a porcentagem. E não só o sindicato, como na educação. Ou vamos falar assim no amplo geral. No mundo, né? Tu vê a coisa mais estranha, mas vou começar a pensar um pouquinho. Em torno de 56%, 58% são mulheres. Verdade? No mundo, de professores. Não, vamos colocar. O senhor está colocando a população. E 50% mulheres. E o restante não são filhos dela? São 44%. São filhos delas. Homens, são os filhos das mulheres. Então, assim, se fosse analisar, quem devia estar comandando o mundo seriam as mulheres, né? E as coisas não acontecem assim. Mas é que a mulher não está sendo educada para isso. Sim, nós vamos também que pensar também na educação, mudar também esse estigma. Tem que mudar, claro, é através da educação que isso muda, né? Exatamente. Porque homens e mulheres podem fazer quase tudo as mesmas coisas, dependendo uma coisa ou outra, que depende de força, né? Que nós temos um corpo mais sensível, tem gente que diz que não, mas sim, nós estamos mais preparadas para aguentar dor por causa da gravidez, mas a gente não tem todo o suporte para, por exemplo, levantar peso. Né? A gente não tem a estrutura física, o cálcio todo que tem que ter nos ossos para levantar peso. Então tem algumas coisas que nós não vamos poder fazer, mas quase tudo nós podemos fazer. Exatamente. Né? Então, só para você também, por exemplo, nessa trajetória do 30º núcleo, além disso também tem várias coisas que a gente pode falar, desde o plebiscito, popular. Você campou também para a isenção do imposto de renda dos 5 mil. Isso aí é uma luta. Então são várias lutas, né? São várias. Que o CEPERS acaba se envolvendo, porque tudo tem a ver com a qualidade de vida para os professores, né? Professores em geral também. Em geral, homens e mulheres, exatamente, né? Uns afetam mais os homens, outros mais as mulheres e outros ambos. Sim. Então são diversas lutas. Prof, para não ficar muito extenso, o senhor acredita que é eficiente a forma como está organizado esse organismo social, o CEPERS? O senhor acha que é eficiente ou acha que teria que ter alguma mudança? Eu acho que não deveria ter mudança alguma, porque a gente sabe que a direção do CEPERS é formada por forças políticas.
ela é formada, ela é comprometida com os projetos coletivos, né? É um compromisso com a construção de uma entidade forte como é o CEPERS, cada vez mais democrática, que é uma palavra que a gente nunca pode se esquecer, democrática e combativa. Todos são bem-vindos. Isso, combativa, representativa. Então, assim, eu acho assim que o CEPERS, ele está no caminho certo, não está errado, só que nós temos que ter mais força, mais engajamento, né? Lutar em defesa dos direitos dos professores, das professoras, ativos e inativos, né? Para uma educação inclusiva, né? Laica e pública. De qualidade. Principalmente de qualidade. De qualidade. Qual é a importância, prof, da luta pela valorização da educação? Por que é importante a gente lutar? Por que a gente tem que lutar? Nossa, se a educação tivesse toda a verba que fosse para a educação, chegasse na educação, se tudo fosse de qualidade, se nada tivesse desativado, a gente não precisaria lutar, né? Exatamente. Se os professores fossem bem pagos, né? Agora, qual é a importância, então, o senhor acha dessa luta aí? Eu acho que se você não lutar e ficar... É a mesma coisa que eu entendo assim. Se você está dentro de uma empresa e você está sozinho numa empresa, e aí você sabe que tu está ganhando pouco do que ele está fazendo. Olha, eu estou fazendo um serviço que devia ser melhor pago. Você pode ir lá conversar com o teu diretor, sim, com o teu empregador. Se ele vai aceitar ou não. E aí eu digo assim, e quem faz quando é muita gente? Quem vai lá, coloca o peito, as caras e diz assim, ó, nós queremos um salário digno, queremos melhor educação. Tem que ter uma organização, né? Não é todo mundo aleatoriamente que vai. Se cada um é individual, eu penso assim, naqueles dois burrinhos, tu já viu aqueles dois burrinhos, e ali tem um pastinho aqui e ali, né? Se um puxa para o lado de cá e o outro puxa para o lado de lá, eles não vão comer o pastinho. Mas que tal nós se unimos aqui, vamos lá, comemos aquele pastinho, depois saímos dali e vamos comer aquele outro pastinho. Então, assim, o sindicato tem que ser dessa maneira também. Tem que ser unido, forte, para nós pedir, reivindicar, ter todos esses direitos, que a gente tem direito mesmo e temos que procurar. Então, a união faz a força, né? É o velho bordão, né? Exatamente, que a união faz a força. O que o senhor considera importante afirmar sobre essa luta do CEPERS? Para encerrar, então, o que o senhor considera importante para continuar, persistir essa luta, né? Porque se nós lutamos, é porque as coisas não estão caminhando como deveriam, né? Sim. Então, o que o senhor considera importante? Ela é, em todo sentido, ela é importante. Em todo sentido. Reivindicar nosso salário é importante. Porque a base da família lá, para sustentar uma família, é o salário. Então a gente tem muito foco em reivindicar um salário mais digno. Então, por exemplo, nós pegamos com os professores aposentados que teve essa parte retirada dela, que é dos 5,4% que foi dado para ela, mas foi retirada através das parcelas de redutibilidade. Isso sim é uma coisa incoerente. Como é que você vai tirar um dinheiro que era dela, está lá, e cada vez que te dá aumento, ele é retirado? Então isso aqui a gente não sabe, a gente entende que é totalmente errôneo, está errado, e nós temos que reivindicar. E aí, de que maneira? Lutando. Se não dá lutando, vamos entrar na justiça. Vamos ver o que a justiça entende. Sim. O que o senhor gostaria de citar mais, então, em relação à história do CEPERS, ou, enfim, né, no geral, para a gente encerrar o vídeo? O senhor acha que resumiu? Conseguiu resumir? Eu acho que eu resumi mais ou menos que deu para entender, né, no contexto geral, que o CEPERS nada mais é do que um trabalhador que corre atrás dos seus direitos. Como não é um só, é um centro de professores, são vários e vários professores que correm atrás, né, para procurar para esses 80 mil, né?
é para esses 80 mil. Mas então, esses 80 mil são ativos ou inativos? Ou junta todos? Junta todos. Junta todos. 80 mil associados. Associados. Então. Mas o senhor acha que então teria mais gente aí que teria que se associar? Tem Com gente certeza, que não está associado? Tem, sim. Não quer dizer que todos os contratados sejam sócios, assim como todos os nomeados sejam. Mas a gente trabalha para todos, independente. Claro, porque claro estando associado ou não, se conseguir vencer, por exemplo, esse reajuste do 5, alguma coisa 5,4%. que vocês foram lá e conseguiram, mas ainda não está sacramentado, né? Não, agora sim, só que 5,4 vai sair, vai ser a partir de abril já vai sair, né, e vai ser retroativo a janeiro, então de janeiro, fevereiro, vai vir março. as diferenças então, vem de janeiro a março. numa vez só, depois então o CEPER já está lutando, brigando que venha numa folha suplementar esse valor. A gente sabe, não sei se a gente vai receber, mas se não colocar uma folha suplementar na folha em abril, a folha de abril, então já vem o retroativo. Sim. Então a gente sempre, independente, é a mesma coisa, nós conseguimos, quem foi que realmente conseguiu 5,4? Foi aquelas pessoas que correram atrás. Mas, claro, aquele que não é sócio vai ser beneficiado. Vai se beneficiar. Mas a gente não pensa assim, a gente deixa livre. Porque mas o sindicato fica mais forte quanto mais pessoas gente, por isso que eu falei para você. Então, essas pessoas que estão lá, que não entendem o que é o sindicato, assistindo esse vídeo, né, a gente faz um apelo a vocês. Para vocês se beneficiarem, vocês sempre vão se beneficiar, mas vocês dariam uma contrapartida porque fortaleceriam mais o sindicato se associando ao sindicato. Exatamente. Ele fica mais forte, né? Como tu falaste. Então, por isso que a gente sempre assim pede, vamos se associar, porque é independente, você tem também o jurídico de graça. Você tem, por exemplo, quando tiver qualquer dúvida... Tirar as dúvidas, tudo, né? Ou até mover um processo que tu só vai pagar no final dele. Sim. Né? Quando você receber, vai ser descontado ali do que tu vai receber. E o custo é bem menor, bem menor do que pegar um advogado particular. Né? É menor. Bem menor. Além disso, tem outras... Temos convênios, tem em Porto Alegre, por exemplo, o nosso sindicato lá, que você pode se hospedar lá. Lá dentro tem restaurante. Eu fiquei lá várias vezes no vestibular da minha filha, fiquei com ela lá, claro, tudo tem que ser agendado com antecedência, né? Mas tudo muito bom, tu se sente seguro, tá perto de tudo e se sente seguro, isso que é importante. Porque Porto Alegre não pode ficar em qualquer lugar. Não. Né? Então tá, professor, então assim, né, estamos encerrando aqui a entrevista com o professor Osmar Mussato a respeito do Centro dos Professores do Estado do Rio Grande do Sul, um sindicato forte que batalha pelos, não só reajustes salariais, mas pelo plano de carreira que seja reativado, né, professor? Eu penso que tem essa luta aí, porque esse plano de carreira jamais, né, poderia ter caído, e concurso público também. Então, do Regional para o Universal, um grande abraço a todos vocês. Filmando aqui o evento do CPES, né? Um evento muito bonito aqui. Muito interessante. O foco é violência contra a mulher é crime. Sempre repita, levante e age. Violência contra a mulher. Aqui uma belíssima exposição nas janelas. Belíssimo evento do CPES. Que é o concurso de poesia que eles fizeram em grupo sobre o olhar feminino. Primeiro, segundo e terceiro lugares. Os brindezinhos para quem participou. Muito interessante o evento.
aí a Bani para nós, vai aparecer no canal. Professora Márcia ali, antiga colega, né? Aqui tem uns comes e bebes. Muito legal, encontrando aí as colegas do Magistério Público Estadual, que atualmente encontram-se, a maioria aposentadas, né? Mas atuantes no CEPERS. Entrevistado Mussato Osmar Emílio. Websérie A Educação nos Campos de Cima da Serra, 1831-2023. Muito obrigada a todos vocês. Canal YouTube HL História Legal, proprietária Isabel Carneiro de Almeida, e-mail historialegal2022@gmail.com, Instagram História Legal 2022, websérie A Educação nos Campos de Cima da Serra, 1831-2023, para o canal YouTube HL História Legal, aquele canal que é comprometido com a verdade. Fale sobre sua aldeia ou cante sobre sua aldeia e serás universal. Leon Tolstói. Autora Isabel Carneiro de Almeida. Filmagem, fotografia, edição de vídeo, narração e escrita. Fotos da formação sindical do CEPERS para as diretorias de núcleos em 10 e 11 de abril de 2026, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, cedidas gentilmente pelo 30º Núcleo CEPERS, Vacaria, Rio Grande do Sul. WhatsApp 51996899085, PDF R$ 25, físico R$ 50. Para aquisição do livro Frigorífico Vacariense nos Campos de Cima da Serra e o Milagre Brasileiro, 1964 a 1997. Websérie A Educação nos Campos de Cima da Serra, 1831-2023.